Olá, eu sou Márcia Gil, estou aqui para a gente ter um papo super legal, só que eu vou me apresentar um pouquinho antes, tá? Então eu sou professora do Rio de Janeiro, do município do Rio, né? Na Secretaria de Educação, grande parte da minha vida profissional eu passei na gerência de educação infantil. Minha relação com o NEIP, ela é antiga, sempre relacionada com a minha formação, porque foi onde eu realizei as minhas pesquisas de mestrado e de doutorado. Meu nome é Andréa Helva, trabalhei na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e também atuei na Gerência de Educação Infantil. Atualmente sou professora de Educação Infantil do Coluna UF, a creche UF. Sou integrante do NEIP, onde realizo minha pesquisa de doutorado. E hoje nós estamos aqui porque nós queremos conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante para a educação infantil, que são justamente as questões dos ambientes, tudo aquilo que é relacionado aos ambientes das creches e das pré-escolas. Já pararam para pensar o quanto os ambientes são importantes para as aprendizagens e também para o desenvolvimento das nossas crianças? E frente a ele, vamos nos voltar então para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Documento que assegura a indissociabilidade entre as ações de educar e cuidar, definindo como eixo do trabalho as interações e a brincadeira. Educar e cuidar através de interações e brincadeiras. A gente fala isso tantas vezes, né? Mas será que a gente sabe como é que a gente faz isso de fato, né? Qual a relação dessas questões com os ambientes? A gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa organizar os ambientes justamente para favorecer e valorizar o educar e o cuidar com interações e brincadeiras. E nesse momento, especialmente os ambientes externos. Pois é, Márcia, a gente retoma a brincadeira como linguagem fundamental das infâncias. Ao brincar, a criança reflete sobre sua cultura e entra em contato com outras culturas. A imitação tem destaque nesse processo. Por isso que a brincadeira de faz de conta é tão importante. Ao viver variados papéis na brincadeira, a criança experimenta outras possibilidades de compreensão do mundo, outras possibilidades de reviver o seu mundo. Pois é, né, Andréia? Realmente super importante. E por isso que a gente tem que entender muito claramente o que é espaço e o que é ambiente. Porque, na realidade, são conceitos distintos. Quando a gente fala de espaço, a gente está falando de tudo aquilo que a gente pode medir. Tem uma dimensão. Então, eu posso pensar na área existente naquele espaço, né? Mas quando a gente fala ambiente, a gente está falando de algo mais. A gente está falando de uma construção que vem marcada por uma cultura, que vem marcada por uma produção cultural, que tem a nossa cara, que traz as nossas singularidades e também as das crianças. Pensa assim, quando a gente compra uma casa ou a gente quer redecorar, a gente tem um espaço, por exemplo, que é a sala. E a gente vai criar a ambiência dessa sala de acordo com aquilo que a gente pretende que elas nos traga de possibilidade. E é por isso que a gente sempre fala, de agora em diante, nas nossas discussões, de espaço e ambiente. Porque não existe ambiente sem espaço. Mas o espaço puro, cru, só dimensional, também não dá para as crianças todas aquelas oportunidades que nós gostaríamos que elas tivessem. Então, de agora em diante, né, André, a gente vai sempre se referir com essa ideia de espaço-ambiente. Frente a essa convocação, Márcia, vamos pensar em nossas experiências recentes com distanciamento social? Ficamos mais tempo em casa. Como foi para você? Vocês sentiram falta de passeios ao ar livre? Vocês replanejaram ambientes? Sentiram falta de espaço? Transformaram espaços ambientes? Será que os espaços ambientes nos influenciam? Andréia, pensando nessas suas perguntas, eu vou dizer que eu senti muita falta. Nossa, quando a gente perde, quando a gente fica assim mais preso, é o que a gente pensa, né? Nossa, que falta que eu tenho de sair, de poder ter um lugar maior. Você sabe que muitas pessoas mudaram até para casas nesse período, justamente para ter mais espaço? Agora imagina, se isso influencia a nós que somos adultos, gente, será que isso de alguma forma influencia as crianças? Será que esse espaço-ambiente influenciou as crianças também nesse período? Então o que a gente tem que fazer, né? Como profissionais de educação que somos, como é que a gente pode repensar as nossas propostas, pensando na organização de ambientes que favoreçam as relações, as interações, a brincadeira, que são elementos tão importantes para as crianças, né? Toda a possibilidade da criança se expressar nas diferentes linguagens, porque tudo isso está muito relacionado da forma como a gente organiza esse espaço-ambiente. Então, você nos traz uma reflexão importante para a nossa prática pedagógica. É necessário considerar deslocamentos e movimentos, principalmente nos ambientes externos das instituições.
Nesse sentido, uma das nossas ações como profissionais comprometidos com educar e cuidar, como profissionais comprometidos com as diferentes infâncias que habitam as nossas unidades de educação infantil, é planejar os ambientes, a organização desses ambientes, desses espaços ambientes, contando com a escuta, que se dá de diferentes maneiras, e com a participação das crianças, escutando essas crianças através das suas diferentes linguagens. Escuta das crianças é sempre essencial, porque são as crianças que vão nos dar essas pistas das melhores formas que nós poderemos organizar esses ambientes. Então a gente tem que ter sempre uma pergunta à nossa mente quando nós pensamos nessas questões. Como é que a gente pode organizar os ambientes de forma que a gente consiga, através deles, favorecer o envolvimento das crianças em novas brincadeiras? Porque quando a gente pensa em organizar ambientes, lembra, a gente vai ter que pensar nos recursos que a gente vai utilizar, né? O que a gente vai trazer? Que materiais são esses? E a gente precisa trazer materiais que tenham significados para as crianças, que deem às crianças as possibilidades de recriarem brincadeiras, de explorarem novos materiais, de investigarem novas situações. Então, planejar envolve atenção. Atenção aos espaços, ambientes e aos tempos, tendo como foco esses marcos da rotina a serem experimentados no cotidiano com as crianças. Levar em conta esses marcos possibilita equilibrar a continuidade e inovação de propostas, movimento e calma, momentos pessoais e coletivos, respeitando ritmos individuais com foco nas ações de cuidar e educar. Porque a gente acredita, e essa é uma crença que a educação infantil, o campo da educação infantil tem, que as crianças são singulares, que as crianças são sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem. Então a gente acredita e aposta na ação da criança sobre esse ambiente que nós estamos organizando para ela. Então esse convite que a gente deixa aqui para você é justamente que a gente possa refletir cada vez mais o quanto esses espaços e esses ambientes internos, mas também especialmente os externos, podem ser importantes para as vivências que as crianças terão na educação infantil. Márcia, essa conversa é longa, né? Nós poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo, mas por hora é o momento da pausa. Mas a gente continua essa conversa, né? Vamos continuar. E aí eu já vou dizer para você fica ligado, porque a gente tem um encontro marcado no dia 18 de novembro. Nós vamos estar aqui discutindo essa temática, ampliando um pouco mais essa discussão, e a gente vai estar aqui ansioso esperando por vocês. Então a gente está te aguardando. Até o dia 18. Até lá!